Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Maria Bezada, eu sou especialista em análise de dados, trabalhei por mais de 20 anos na área de tecnologia e na área de gestão, e por aqui a gente fala sobre análise de dados, dashboards, KPIs, tudo relacionado à gestão analítica, gestão data-driven. Então, se você se interessa por esse assunto, você está no lugar certo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever lá na minha lista. Eu vou te mandar e-mails toda vez que a gente tiver novidade por aqui. Eu também tenho uma conta no Instagram que está passando aqui embaixo. Me segue por lá, porque tem conteúdos diários sobre análise de dados e tudo relacionado à gestão data-driven. Vou ficar muito feliz em te ver por lá, tá bom? Bom, o tema da aula de hoje é 5 erros na criação de dashboards. Esse é um tema meio polêmico, porque é difícil você falar de todos os problemas que você pode ter na hora de criar o seu dashboard. Então aqui eu vou trazer 5 erros básicos que você não deve cometer na hora de criar o seu relatório, o seu dashboard, tá bom? Direto ao ponto, então, o primeiro erro que você não deve cometer é excesso de informações. O dashboard, ele é um painel de controle, ele é um lugar onde você deve olhar, onde você deve bater o olho e saber o que está acontecendo. As informações precisam estar muito claras. Tipo o painel do seu carro, quando você olha, você consegue ver as principais informações do seu carro enquanto você está dirigindo. Então não pode ser nada muito complexo, não pode ser nada que você precise perder muitos minutos para entender, para analisar. Tem que ser algo que você bateu o olho, opa, tem uma coisa errada, tá faltando combustível, a luz do motor acendeu, preciso parar para dar uma olhada. A olhada mais analítica, mais aprofundada, você precisa parar o carro, ir numa oficina e entender por que aquela luz acendeu. Ou você precisa parar o carro e abastecer. Então, as informações de um dashboard, se você comparar elas ao painel do seu carro, fica muito fácil de entender o que está certo e o que está errado. Então, tenha em mente, é primordial que o dashboard seja claro e objetivo. Ah, Maria, mas eu preciso de informações mais detalhadas, eu preciso entender o que eu preciso fazer. Ok, isso é passo 2. Então, você pode ter um relatório mais aprofundado, um relatório mais analítico, mas isso não é um dashboard. O dashboard, ele vai te mostrar que você precisa olhar, ele vai te avisar que tem alguma coisa errada. Então, como que isso vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, um indicador, um KPI, e ele vai ter um farol, onde você tem vermelho, amarelo e verde. Então, se o farol estiver alertando você que está vermelho, significa que aquele indicador precisa ser analisado e que você precisa tomar uma ação em relação a ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir um relatório analítico em relação a esse indicador. Então, se você tem um indicador de volume de vendas e ele não está adequado, o que você vai fazer? Você vai pegar o relatório de vendas, você vai analisar por região, por loja, por vendedor e tentar identificar qual é o ponto que precisa ser melhorado, o ponto onde você precisa tomar uma ação para melhorar esse indicador. Mas não é o dashboard que vai mostrar para você. Talvez você tenha no dashboard um gráfico, um mapa, por exemplo, que poderia também te mostrar o volume de vendas por região, mas não pode ser nada muito poluído, tem que ser algo que seja muito simples de olhar, tem que ser de relance, bateu o olho, você já sabe. Então, somente as informações mais importantes devem estar no dashboard e escolha os indicadores com cuidado. Eu fiz uma aula da semana passada, eu falei dos 3 tipos de dashboard, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, lá eu explico como você pode escolher os seus indicadores, dependendo do tipo de dashboard que você está criando. Vou deixar o link em algum lugar por aqui para você dar uma passadinha e dar uma olhada nesse vídeo também, tá bom? E excessos de informações faz com que o analista não entenda qual é a real prioridade
daquele dashboard e pode se perder nas análises. Então, se você tem informações que não fazem parte daquele dashboard, ou você colocou uma tabela gigante, você não consegue ter o foco na análise. E quando eu falo aqui analista, não necessariamente é um analista, pode ser um gerente, pode ser um diretor, a pessoa que está analisando. O analista, nesse caso, é a pessoa que está analisando o dashboard. Ele pode se perder, porque é tanta informação que ele não sabe o que é prioridade. Se tudo é importante, nada é importante. Então, o dashboard precisa mostrar realmente o que é primordial para aquela análise, para aquele painel de controle. O que aquele painel de controle está controlando? Ah, ele está controlando uma área, ele está controlando as atividades de um determinado analista. Então, ele tem que ter foco, tem que ser claro, tá bom? Então, próximo. O segundo erro na criação dos dashboards é sair do tema. Então, é muito importante, novamente, que o dashboard contenha somente informações referentes ao tema dele. Então, se é um relatório de vendas, ele vai ter informações de vendas. O que você pode variar num dashboard de vendas é o nível da informação. Então, se eu tenho um dashboard, voltando nos tipos de dashboard, eu tenho um dashboard que é operacional. Um dashboard operacional, ele vai mostrar os dados daquela operação, daquela área ou daquela loja. Então, ele vai mostrar as informações que são relevantes para aquele público, para o dono do dashboard. Então, você não vai mostrar num dashboard operacional o total de vendas da empresa. Não faz sentido, aquele dashboard é daquela operação, daqueles vendedores, daquela loja, daquele gerente. Não é ali que tem que estar o total de vendas da empresa, a não ser que você esteja comparando alguma coisa. Aí você poderia colocar uma informação que não seja especificamente daquele dashboard, porque você usa ele como comparativo. Mas, no geral, as informações que tem que estar no dashboard é em relação aos donos daquele dashboard, ao público para que aquele dashboard foi criado. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, uma seguradora. Trabalhei muitos anos em seguradoras. Você tem um dashboard de sinistros. É para a área de sinistros. Você não vai incluir a informação das apólices que foram abertas no mesmo período. Não faz sentido você mostrar para a área de sinistros as apólices abertas. As apólices abertas você vai mostrar para a área comercial. Ah, mas o meu dashboard é um dashboard tático, é de uma determinada região, ou é um dashboard estratégico, que é o dashboard dos diretores que vai ser mostrado lá naquela reunião mensal da companhia. Aí, ok, faz sentido você mostrar misturados, temas misturados. Estou mostrando sinistralidade, eu estou mostrando as vendas, as apólices abertas no período. Mas se o dashboard é para a área de sinistros, você não vai colocar a informação de prêmio lá, você não vai colocar um indicador de RH, por exemplo, num dashboard para a área de sinistros, que não faz sentido. Então, não saia do tema. Para quem é o dashboard? O dashboard é para a área X, indicadores, KPIs e informações da área X. É da área X, setor tal, por exemplo, é um dashboard de vendas para a região sul do país. Ok, quem são os dados que estão aqui? Indicadores, KPIs, valores, metas da área, da região sul. Você não vai colocar informações que não sejam dessa região, que não sejam deste público, tá bom? Terceiro erro, cores demais. Então, usar cores demais pode causar uma confusão na hora de analisar, tirar o foco. Quando eu falo cores demais, na verdade, aqui fica implícito, fica subentendido categorias demais. Porque, na verdade, por exemplo, isso é um exemplo de gráfico que você não deve usar. Eu tenho um gráfico de pizza que tem, sei lá, 20 categorias. Você tem cores
muitas cores, cores meio que repetidas, porque você tem vários tons de azul, por exemplo, e isso aqui não é algo que você consegue ter um insight, você não consegue tirar conclusões olhando um gráfico onde você tem tantas categorias, principalmente num gráfico de pizza. Então, o que você precisa fazer nessa situação? Você precisa ou diminuir a quantidade de categorias, então você mostraria o top 3, por exemplo, ou você poderia mostrar o top 3 e outros, agrupando tudo que não esteja no top 3 nos outros, então você teria 4 categorias, até 4 categorias num gráfico de pizza é ok, mais do que isso não use, porque não fica adequado, não é claro para analisar, porque você não consegue realmente entender. O nosso cérebro não consegue entender todas essas fatias fininhas, o que elas realmente representam. E você pode incluir os títulos, os valores, né, os labels de cada uma das categorias. Então você poderia mostrar percentualmente quanto cada uma dessas categorias representa. Então você colocaria 20%, 30%, 50%, fica mais claro, você consegue, apesar de estar usando um gráfico de pizza, você conseguiria entender o que realmente ele está mostrando. Então até 4 categorias, estourando 5, você pode usar num gráfico de pizza. Mais do que isso, não use um gráfico de colunas. Quando você tem cores demais, é porque você tem categorias demais e isso vai atrapalhar a análise do seu dashboard, tá bom? Então, não use. Vamos lá. Quarto item, 4 erro, não manter padrões. Esse é muito, muito importante. Se você não tem padrões, você tem um problema, você gera confusão com a sua audiência, você gera confusão quando você apresenta os seus relatórios e os seus dashboards. Geralmente, a empresa define esses padrões antes de iniciar a construção dos relatórios. Então, quais cores que você vai usar, qual é o modelo de dashboard que você vai usar, qual fonte você vai usar, então qual é a paleta de cores. Isso é importante, por quê? Porque o nosso cérebro ele se acostuma com isso, ele se acostuma com as cores. Então, quando você se acostuma com as cores, você bate o olho e você já sabe. Você já sabe o que você está vendo. Se cada um dos relatórios, se cada um dos dashboards que são criados tem um padrão próprio, tem cores próprias, design próprio, com fontes, você não consegue, o cérebro não consegue ter um insight rápido, não consegue analisar rapidamente o número, que é o objetivo do dashboard. Então, é muito importante que você tenha consistência na criação dos seus relatórios dentro de uma empresa, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma coisa que não se deve fazer. Então, se você usa a cor azul para representar a região sul do país em um dashboard e laranja para representar a mesma região sul em outro dashboard ou em outro gráfico no mesmo dashboard, você gera confusão, porque o seu cérebro vai entender que a cor azul é a região sul. No próximo relatório, se a região sul for outra cor, primeiro que a pessoa pode se confundir e simplesmente achar que laranja não era. Então, supondo que a região sul era azul e a sudeste era laranja no relatório A. E, ao contrário, ao inverso, no relatório 2, a pessoa pode olhar o laranja e falar assim, opa, isso aqui é sudeste. Porque ela está acostumada a analisar essa cor no relatório A. A questão também existem cores que no nosso cérebro são consideradas boas ou ruins. Então, por exemplo, o vermelho, todo mundo sabe que o vermelho é uma cor de alerta. Então, voltando ao dashboard do seu carro, ao painel de controle do carro, o vermelho, quando você tem uma luz vermelha, é porque tem alguma coisa ruim. Então, você não deve usar o vermelho para mostrar algo que seja bom. Então, se os seus números de venda estão bons, você vai usar o azul, você vai usar o verde, você não vai usar o vermelho. O vermelho você tem que usar para alertar alguma coisa que não esteja ok. Tá bom? Então, quarto item, crie padrões, porque as análises vão ficar automáticas. Quando você bater o olho, eu sei que a região sul é azul. Então, todo lugar que eu ver regiões,
eu tenho um gráfico que mostre os valores por região, eu sei que quando tiver azul eu tô falando da região sul, todo mundo vai saber isso e as análises vão ser muito mais rápidas, tá bom? Quinto e último erro, muitos efeitos visuais. Então, se você usa itens em 3D ou transparência, então você tem um gráfico e você tem uma imagem no fundo e esse gráfico está em cima dessa imagem. Isso não traz clareza para a análise, isso dificulta a análise, porque as cores podem se misturar, a pessoa não consegue, o dashboard não consegue cumprir o objetivo dele, que novamente é ser rápido, bater o olho e sabe o que está acontecendo, porque a pessoa se distrai olhando aquilo, ou tem que ficar focando muito para entender o que aquele gráfico quer dizer, porque tem uma imagem atrás. Esse gráfico, por exemplo, ele traz colunas em 3D, então tipo, não é claro isso. Qual que é o maior? Ok, o 4 aqui é maior, mas quão maior é? Então, se você usa o 3D, eu não sei nem para que tem, para falar a verdade, porque eu nunca vejo ninguém usando, mas o Excel tem, o Power BI tem, mas enfim, os gráficos em 3D não são bons para dashboards, porque eles acabam atrapalhando a análise dos dados e não, assim, mas é bonito, tal. Não sei, talvez em alguma situação bem específica você poderia usar. Para dashboards, não aconselho, não fica claro, principalmente quando você não tem os números, as legendas, então fica bem complicado de analisar. Para não errar, não use, tá bom? Bom, é isso o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. É um vídeo bem rápido, um vídeo de dica mesmo, na prática, do que você não deve fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Não esquece de se cadastrar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para saber quando que tem vídeo novo por aqui. Entra lá também no link, se cadastra para que eu possa me comunicar com você quando tiver novidades. Vai lá no meu Instagram, conteúdos diários, vou ficar muito feliz de ter você por lá. E é isso. Até a próxima, até segunda-feira, às 5 da tarde, com mais uma aula sobre análise de dados. Até mais. Tchau!